Eu sou Juliana Waterloo e esse é o Saúde Pra Quê? Um espaço dedicado ao diálogo transparente e descomplicado sobre saúde, fitness e estilo de vida. Pessoal, então, bem-vindos. Sou médica oftalmologista. Sou apaixonada por saúde, fitness e eu acho que a gente tem que ter uma conversa transparente, acessível, quando a gente fala em saúde. E hoje eu tô aqui com o Dr. Marcelo Prade, ele é mastologista. Dr. Marcelo, muito obrigada pela presença. O Dr. Marcelo, ele é médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Fez a residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. A residência médica em mastologia e reconstrução de mama no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Atualmente, ele é membro da Sociedade Catarinense de Mastologia, faz parte do corpo clínico do CEPOM e atua no tratamento do câncer, cirurgia estética de mama, mastectomia masculinizadora para pessoas trans. Doutor Marcelo, temos muito a conversar. Sabemos que é um mês muito especial de conscientização em que a gente precisa levar a informação para as pessoas. E eu queria começar te perguntando, o que te encanta e o que te encantou na mastologia? Oi, Ju, tudo bom? Fico muito feliz pelo convite. Para quem não sabe, a gente foi colegas de faculdade e é muito bom poder participar desse projeto teu. Quando eu penso assim em relação à mastologia, o que me encanta nela, eu gosto muito e eu vejo a importância e o impacto que a gente, como médico, pode fazer na vida de um paciente. A gente sabe a importância e o quão assustador é esse diagnóstico e saber que a minha atitude, as minhas condutas, o que eu posso fazer de melhor para o paciente, isso vai ter um resultado e que a gente vai não só tratar uma doença, mas também tratar a paciente como um todo, né? Então, para mim, a mastologia me proporciona não só o tratamento da doença, mas a reconstrução, a retomada da autoestima das mulheres e também poder fazer parte de todo esse processo. Uma coisa que eu gostaria de começar assim conversando é: jovem pode ter câncer? Porque a gente tem um público atualmente, né, nossos colegas, nossos amigos, e que muitas vezes parece longe de nós essa possibilidade, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, eu queria que tu nos dissesse, assim, se jovem, né, pode ser acometido, né, qual é o risco do câncer de mama em mulheres jovens também. E assim, principalmente a gente precisa falar agora sobre fatores de risco, né? Então, tendo acesso a essa audiência, o que é importante que as pessoas saibam, né? E o que elas podem fazer para melhorar e para evitar essa doença? Então, vamos lá. Primeiro, né, quando a gente fala em câncer de mama, geralmente está associada a ideia daquela mulher mais velha que tem câncer de mama, mas a gente vê cada vez mais, e é algo que sempre é mais noticiado, pacientes jovens, pacientes com menos, por exemplo, menos de 40 anos, que recebem esse diagnóstico. Eu atendi a paciente mais jovem que eu tive, ela tinha 23 anos quando ela teve o diagnóstico. Então, sim, é uma doença que a gente sabe que tem uma incidência, ou seja, acomete mais mulheres mais velhas, mas a gente tem percebido cada vez mais a idade das pacientes sendo menor. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com outros países, como, por exemplo, Estados Unidos ou até com a Europa, a gente percebe que o perfil da mulher brasileira é um pouco que tem câncer de mama é um pouco diferente. Um quarto delas tem menos de 40 anos, o que se a gente for perceber, inclusive elas não entram nem no rastreamento. Então, é algo que cada vez mais a gente tem dado atenção e isso vai impactar em tudo, não só na questão do rastreamento, dos cuidados, do impacto na vida e também no tratamento dessas mulheres. Em relação aos fatores de risco, que eu acho que é fundamental, né? Mas é uma particularidade, assim, uma curiosidade. A prótese de silicone, ela atrapalha no rastreio do câncer de mama? Então, quando a gente fala em fatores de risco, a gente tem basicamente dois grupos de fatores de risco. O primeiro é aqueles fatores de riscos que a gente não consegue mudar
E o segundo é o que a gente consegue mudar. Do que a gente não consegue mudar é, por exemplo, ser do sexo feminino. A gente sabe que a grande maioria das mulheres, dos casos de câncer, acomete mulheres, mas também tem esse pequeno percentual que acomete homens. Então, o que a gente não pode mudar é o sexo do paciente. Segundo, a idade da primeira menstruação. Então, mulheres que menstruam mais cedo, né, e também a questão da menopausa, o que acabam parando de menstruar mais tarde, isso é algo biológico, a gente não consegue alterar e também vai ter um impacto no aumento do risco. Outro fator é o fator familiar, ou seja, mulheres que têm na sua família, principalmente mães, irmãs, até parentes de primeiro, no máximo segundo grau, que tiveram câncer de mama, elas já têm um risco aumentado. Então, esses são fatores que a gente não consegue modificar. Agora, a gente tem outros fatores que a gente consegue sim modificar. São eles os principais. Questão peso, né? Então, a gente sabe que pacientes com sobrepeso e obesidade têm maiores riscos de desenvolver câncer de mama. Alimentação, uma alimentação que a gente fala menos saudável, então, com mais processados, embutidos, são fatores de risco. Ingesta de álcool, por incrível que pareça, o cigarro pro câncer de mama, não tem um impacto tão direto. Outra coisa que é muito importante, que você, com certeza, né, é uma coisa que é a nossa vida, é a atividade física. Mulheres que praticam atividade física, elas têm menos chances de desenvolver câncer de mama. Um outro detalhe que eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes é a questão da amamentação. Todo mundo fala, e é verdade, que a amamentação ela protege em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. Mas eu gosto de deixar muito claro para as minhas pacientes que a amamentação ela deve ser um momento da mulher com o seu filho, e não um fardo, ou seja, ela não tem aquela obrigação de amamentar se ela não pode, se ela não consegue, por N razões, ela não tem que se culpar. Eu não estou conseguindo amamentar, então aumentando o meu risco de desenvolver câncer de mama. Certo, ótimo. Eu acho que quando a gente está falando sobre câncer de mama, né, é a neoplasia maligna que mais acomete mulheres, né, e é a principal causa de morte por câncer em mulheres, né. Exato. E a gente falou aqui de fatores de risco que são passíveis de modificação, ou seja, que a gente consegue mudar, né? E isso é comprovado com estudo científico, com embasamento. Então, a gente precisa prestar atenção nesses fatores que são modificáveis, né? Isso que a Exato. gente precisa levar para as pessoas, porque muitas vezes a gente não leva a sério e acaba valorizando isso lá depois quando vai fazer o rastreio, só mais tarde na vida, né? E a gente Exato. precisa falar sobre isso desde o início. Exatamente. Quanto mais cedo a gente começa a fazer por exemplo, atividade física, a gente sabe que isso vai ter um impacto para a nossa vida inteira. E tu tinha perguntado em relação ao rastreamento, à prótese de mama. Isso. Quando a gente fala sobre rastreamento para o câncer de mama, a gente tem que ter bem claro que os exames, os principais deles são... O principal é a mamografia, mas todos os exames de rastreio, eles servem para a gente identificar uma lesão que já existe, para a gente identificar uma lesão no início dela. Quando a gente fala, então, em rastreamento, o principal exame é a mamografia, porque ela consegue detectar alterações que ainda não são nódulo, alterações que a paciente provavelmente não deve estar sentindo, palpando, que provavelmente não altera a vida dela. A gente pode complementar, sim, esses exames com ultrassom ou ressonância quando a paciente ela é mais jovem, a gente sabe que precisa desses outros exames. Quando a gente fala em relação à prótese de silicone, muita gente acha que a prótese causa o câncer de mama. Não, a prótese não causa câncer de mama. O que acontece? Como a prótese ela vai ocupar um volume maior da mama, eventualmente ela pode dificultar a nossa identificação de alguma lesão, e se a gente não faz em algum lugar de qualidade ou não tem um acompanhamento adequado com um profissional que vai perceber, olha, eu acho que a gente precisa complementar esse exame para poder ter uma segurança, aí sim, e isso aumenta os casos de mulheres que tiveram câncer de mama, que
perderam o rastreio, como a gente fala, né? Ou seja, que passou batido. Mas é importante fazer os exames regularmente num local que tenha a capacidade técnica para realizar e fazer o acompanhamento com o mastologista. Porque é muito comum das pacientes fazerem o exame e não levarem. Elas deixam ele em casa, ou já fiz agora, mas daqui a pouco eu vou marcar consulta, esse mês não tem, mas eu vou deixar para daqui a um mês e a vida vai acontecendo quando vê, já passou um ano. Hoje a gente ainda tem muita essa ressaca pós-pandemia, que muito, né, obviamente as preocupações de todo mundo eram outras, e a gente acabou deixando para segundo plano coisas que não eram urgentes. Então, por isso é importante, sim, fazer o exame e mostrar para um profissional. Ótimo. E assim, às vezes o paciente pega o exame com o laudo e acha que, né, leu o laudo e tá tudo certo. O Não, Dr. tem que... Google é Doutor assim. Google. Mas assim, em relação à mamografia, eu acredito que seja um dos mais antigos, né? Exato. E eu já ouvi, assim, de algumas pessoas que têm medo de fazer a mamografia. Uhum. Por desconforto, por, né, alguma coisa que possa ser não tão agradável. Como é que é isso, assim, esse exame? Existe isso ainda hoje? Realmente, né? Eu, como homem, falar, não, é fácil fazer a mamografia, é tranquilo, porque eu não preciso ter essa compressão que a mamografia faz. É, é um exame que ele pode ser um pouco mais desconfortável, mas é um exame que ele não dura nem um minuto. Então, assim, é um exame rápido. A gente tem técnicas e locais, assim, até como uma compressão. A paciente ela vai controlando a compressão que é feita durante a mamografia. Eu sempre recomendo, se a paciente tem uma mama mais sensível, ela sente um pouco mais de dor, fazer uso de algum analgésico antes de fazer o exame. E lembrando, é um exame que ele dura alguns minutos, precisa ser feito uma vez ao ano. Então, realmente é um exame que não posso dizer que é o mais tranquilo, mas a importância que ele vai ter é imensa. E muita gente vem fala para mim assim, eu não vou procurar porque vai que eu ache. E uma coisa que eu sempre falo quando me vem essa fala é, olha, se você não procurar o câncer, você não vai achar, mas ele vai te achar. Então, é muito melhor você ter poder sobre ele do que ele sobre você. Então, é um exame que precisa ser realizado. Fantástico. Eu adorei isso. Eu acho que a medicina atualmente, ela tem recursos, né, para a gente identificar as doenças antes que seja tarde demais, né? Então, eu vivo isso na oftalmologia também e muitas vezes aquele paciente que vai trocar o óculos, a gente acaba diagnosticando, né, um glaucoma, enfim, catarata, entre outras doenças. Então, é importante, sim, mas eu acho que agora também mudando assim o rumo da nossa conversa, o diagnóstico, né? Dar um diagnóstico de câncer, né? A minha área é oftalmologia, né? Eu recebo pacientes com neoplasias de superfície ocular, né? E a parte de oncologia dentro da oftalmologia, ela é muito ampla também. E a gente vive isso de ter que dar um diagnóstico de câncer, né? Ocular, tá? Mas eu imagino que para uma mulher, que é a grande maioria dos casos de câncer de mama, deve ser muito pesado, né? Então, eu queria fazer uma pergunta assim bem pessoal. Tu achas que hoje já és um médico melhor para dar uma notícia dessas? Tu acha que no início, como é que foi isso, assim, esse aprendizado para dar o diagnóstico? Então, todo mundo pergunta isso, é mais fácil dar o diagnóstico agora? Eu respondo, ainda bem que não. Porque, assim, quando a gente recebe aquela folha, geralmente a gente pede a biópsia e vem aquele laudo, eu recebo antes, eu não deixo de me emocionar sabendo que a notícia que eu vou dar, ela vai ter um impacto. Por mais que às vezes a paciente já desconfie, pode ser, pode não ser. A notícia que eu vou dar, ela vai causar impacto na vida dessa mulher, que é algo que avassalador. Para muitas, muitas, muitas mulheres, vai ser o primeiro contato que elas vão ter com uma ameaça à vida delas.
o primeiro pensamento que se tem é, e é um tabu que a gente tem hoje, eu sempre falo, a gente precisa respeitar a doença, mas ainda é um tabu que, se você tem câncer, você vai morrer. Isso todo mundo pensa. E assim, eu falo todo mundo, até eu, se eu receber um diagnóstico de um carcinoma benigno, ou um carcinoma inicial, a primeira coisa que a gente tem a tendência de pensar o pior. Então, quando eu recebo o resultado da biópsia, eu preciso contar isso para a paciente, eu sempre tento entender e me colocar um pouco no lugar dela para saber o impacto que isso vai causar na vida dela. Então, primeiro, a questão do medo da palavra câncer. Segundo, a gente vive no Brasil onde a feminilidade, né, ela é muito associada tanto à mama quanto ao cabelo e podem ser duas coisas muito afetadas pelo tratamento. O impacto do câncer, ele não é só na mulher, é na família, na estrutura familiar, no parceiro, porque há muitas mulheres, elas começam, e é muito triste isso, elas começam as consultas comigo junto com o parceiro e elas terminam sozinhas. E ao contrário acontece, casos que eu fico muito feliz que elas começam e eu vejo cada vez mais o parceiro do lado, o parceiro, a parceira. Então é algo que mexe com a estrutura do casal, mexe com a família inteira, mexe na questão econômica, porque é uma mulher. Quando a gente dá o diagnóstico, precisa iniciar o tratamento, isso vai. Ela vai precisar parar de trabalhar. É um tratamento que, dependendo do estágio que tiver, a gente precisa parar a vida dela toda. Então, não é fácil dar um diagnóstico. A gente sempre. Eu tento ser ao máximo assim, empático. Eu acho que esse momento quando eu dou o diagnóstico, é um momento de eu mais ouvir do que eu falar. Sabe? Porque naquele momento a paciente está sem chão e ela precisa de alguém que escute ela de verdade. Então, não é fácil dar um É uma coisa diagnóstico. que eu sempre penso, assim, você como mastologista, pode ser que no teu dia, tu teve 10 casos de câncer de mama. Uhum. Tu fez 3, 4 mastectomias, é um exemplo. Mas para aquela mulher, é um, Uhum. né? É o caso dela. Então, Exato. e realmente é uma situação que muda a vida da pessoa. E a gente precisa refletir sobre isso também. E claro que em relação à minha área, eu recebo muitos pacientes realizando o tratamento quimioterápico com olho seco grave, assim, um olho seco de difícil tratamento, né? Que a Sim. gente já tem que escalar o tratamento para um nível mais alto, às vezes, e quanto mais ciclos também de quimioterapia, pior isso fica. E o olho seco, para quem não sabe, é uma doença super prevalente que atrapalha a qualidade de vida, Exato. né? Então, é uma doença multifatorial e que a gente sabe, a quimioterapia está relacionada a esses casos mais graves de olho seco. Então, que além de ter o diagnóstico de câncer, ela daqui a pouco já não enxerga direito, né? Tem várias... E o desconforto, a dor da ardência ocular, a perda de qualidade visual, tem várias coisas relacionadas, né? Eu trouxe isso só que é o meu dia a dia como oftalmologista, né? Claro, a gente não pode. E é uma coisa que eu gosto de frisar muito. A gente não pode ver aquela pessoa como uma doença. Ah, aquele é um câncer de mama triplo negativo. Não! Ela é uma pessoa completa. A gente não. Às vezes a nossa consulta ela acaba sendo mais curta do que a gente deseja, mas a gente tem que entender ela como um todo. É uma paciente que precisa cuidar não só da parte física, da saúde mental, da saúde ocular, ela tem que fazer atividade física, é muita coisa que ela precisa fazer e a gente tem que abraçar ela um todo, né? Tentar, dentro das nossas possibilidades, tentar suprir todas essas carências que ela precisa. Exatamente. Em relação a novidades no rastreio, assim, tem alguma coisa mais recente, assim, que a gente possa conversar? Sempre tem aquela ideia, será que tem algum novo? Muita gente Uhum. tem tentado fazer de exames de rastreio que sejam cada vez menos invasivos, mas ainda a gente não teve nenhum método que fosse melhor do que a mamografia. Porque o que acontece?
Quando a gente vai fazer a mamografia, o ideal, o que a gente procura, são algumas alterações que a gente chama de microcalcificações. Elas são como uns pontinhos brancos na mamografia, que são lesões que ainda não viraram nódulo e que o único exame que vê ele bem, vê essas microcalcificações bem, é a mamografia. Então, antes mesmo de virar um nódulo, a gente já consegue ter um diagnóstico. Óbvio, a gente consegue e pode associar com o ultrassom, que é a gente tem cada vez aparelhos melhores, tem aparelhos que eles conseguem ver junto com o ecodoppler, a vascularização daquele nódulo, para ver se ele é mais suspeito ou não. A ressonância de mama, que é um exame que ele é muito bom quando a gente está investigando. Eu não gosto muito dele para rastreio, que é um exame muito sensível, mas pouco específico, ou seja, ele vê bastante coisa, mas às vezes o que ele vê não significa uma doença. Então, assim, a gente ainda continua com o básico, mas o básico, se a gente faz ele com regularidade, o básico bem feito funciona. Funciona. Como muitas coisas, né? Exatamente. E eu queria te perguntar também, em relação a testes genéticos, eu sempre fico com aquele caso muito emblemático da Angelina Jolie, né? E que todo mundo queria já se testar para ver se tinha o gene, que é o BRCA1, né? Uhum. Então, em relação a ele, assim, qual é a mulher que deve se preocupar em relação a ter esse gene? Então, quando a gente fala em câncer de mama, a grande maioria, né, mais de 90% dos cânceres são cânceres esporádicos, ou seja, aconteceu porque aconteceu. A gente tem um percentual mais ou menos de 10% que são câncer de mama associado a alguma mutação genética. Ou seja, essa paciente tem um gene que facilita com que ela tenha um câncer de mama. Isso a gente precisa avaliar porque existem vários, né, alguns com uma maior possibilidade dela desenvolver, né, como é o caso do BRCA1, BRCA2, e essas mulheres que têm esse gene, elas chegam a ter 70 até quase 80% de chance na vida de desenvolver câncer de mama. Então, sim, essa é um caso emblemático da Angelina Jolie. Quando a gente indica esses exames, não, como eu falei, a grande maioria não vai ter essa mutação, mas a gente indica para, principalmente, mulheres que têm um diagnóstico, que elas têm alguns subtipos de câncer de mama mais raros ou de um perfil mais agressivo, que elas têm um diagnóstico de câncer de mama muito jovem, então mulheres abaixo de 40 anos, como eu falei, no Brasil tem ainda, mas não é o que é normal, o que é a maioria, então a gente acaba investigando. Essas são mulheres que têm o diagnóstico. Mulheres que não têm, quando a gente vê um histórico familiar muito repleto, ou seja, a mulher ela tem assim, duas primas jovens de 30, 40 anos que tiveram câncer de mama, teve duas tias, às vezes outros tipos de câncer de mama na família, então a gente começa a acender aquela luzinha. Será que é normal assim ter tanto câncer na família? Será que não pode ter algum componente genético associado? Aí, nesses casos, sim, a gente avalia bem o histórico familiar e avalia se a paciente precisa e tem a indicação de fazer esse teste genético. E o principal é, o que a gente vai fazer com essa informação? A Angelina Jolie, ela foi muito difundida a questão da retirada das mamas com uma conduta para diminuir o risco dela desenvolver o câncer de mama. O que a gente precisa avaliar? De novo, como a gente tem vários genes que podem facilitar o câncer de mama, mas nem todos eles fazem com que a gente precise tomar medidas. Alguns a gente só vai acompanhar com uma frequência maior. Ah, excelente. Eu queria te perguntar, Marcela, agora, em relação à questão do exercício físico, né? Tu sabe que eu gosto muito dessa área, inclusive estou fazendo uma pós em medicina esportiva. Logo que eu saí da faculdade, eu pensei em fazer medicina esportiva antes de fazer. Todos nós, né? Todos nós. Marcelo, há quanto tempo tu treina? Ai, meu... 20 Não, anos. eu não vou falar quanto tempo que eu treino, porque se eu falar, eu vou entregar a minha idade. Que, Não, assim... tudo bem, tudo bem. Não, Não, eu mas. treino, vamos lá, eu treino desde os meus 15 anos, já se vão quase 20 anos Então, de é uma treino. vida. É uma É uma vida. vida, né? E quando a gente fala no exercício físico como medida de prevenção
ao câncer de mama? Claro que isso também vale para o câncer de uma maneira geral, mas ao câncer de mama, tem evidência nisso, né? Tem. Então, na minha consulta eu sou bem chato. Então, eu sempre falo que o que a gente fala para os pacientes, a gente precisa fazer. Realmente, eu era um adolescente meio gordinho, aí eu não tinha aquela Desenvoltura. desenvoltura. Sabe quando você olha no espelho e fala, Tem alguma coisa tem faltando alguma aqui. coisa, não, tem uma coisa sobrando ali. Então, muito cedo eu comecei a fazer atividade física, né? Variou muito, assim, do tipo de atividade, mas eu me encontrei muito na musculação. E quando a gente tá na consulta, e a gente, na verdade, quando a gente vive uma vida mais saudável, a gente consegue ver e sentir os benefícios, principalmente quando a gente compara com um amigo nosso que não faz, os benefícios disso pra gente. Totalmente. Então, assim, é muito mais fácil da gente lembrar, da gente falar, mas é muito difícil de convencer a paciente que ela precisa fazer. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de atividade física, em relação ao câncer de mama, sem ser em relação ao câncer de mama, a gente tem aquela infinidade de vantagens, de benefícios, né? Então, controle da dor, mobilidade, melhora da massa muscular, qualidade do sono, diminuição de ansiedade. Todos esses são benefícios que eu comento com os pacientes, mas eu falo, olha, não vamos... Isso tudo você já vai ter. Agora, vamos falar sobre o que você vai ter para prevenir. Então, a gente já tem muito, assim, ó, na literatura, a literatura está recheada de artigos e publicações que falam que a atividade física, sim, diminui o risco da paciente desenvolver o câncer de mama. E agora tem se focado mais também em atividade física como tratamento. Por quê? Eu falo para os pacientes, você gosta de tomar um remédio? Ela fala, não. Os remédios têm um efeito colateral? Tem. Sabe qual que é um remédio que não tem nenhum efeito colateral, só tem efeito positivo? Atividade física. A gente já sabe que pacientes que precisam, por exemplo, se submeter a uma cirurgia que fazem atividade física, elas se recuperam mais rápido, elas ficam menos tempo no hospital, a cicatrização é melhor. Pacientes que precisam fazer quimioterapia quando a gente tem ou um perfil de tumor mais agressivo ou uma doença maior, elas têm menos efeitos colaterais, ou se tem os efeitos, eles são mais brandos. No pós-operatório, né, após o tratamento, quem faz atividade física tem menos chance do câncer voltar, não só na mama, como em outros lugares. Então, assim, a gente, durante o tratamento do câncer, a gente faz várias medidas que têm efeitos colaterais. O tratamento do câncer de mama, ele tem muitos efeitos colaterais. E as pacientes fazem. Mas é muito difícil você convencer, olha, fazer atividade física, que o pessoal acha que não tem tanto impacto, e tem. Quando eu consigo convencer a paciente a fazer a atividade física, ela volta depois. Doutor, a dor no braço que eu tinha por causa que eu achava que era em relação ao tratamento já melhorou, a dor nas costas, o controle do peso, a qualidade do sono, tudo melhora. Então, sim, eu sou muito entusiasta de atividade física. Com certeza. Qual seria a média, mais ou menos, da idade das pacientes que tu tens em consultório? Então, eu particularmente, como eu tenho uma presença maior nas mídias sociais, eu acabei tendo um segmento de pacientes mais jovens, quando eu falo mais jovens, menos de 50 anos, um pouco maior que alguns colegas meus, né? Mas eu tenho pacientes que vão, assim, como eu já disse, né? Há 2 semanas eu tratei uma paciente de 26 anos que teve câncer de mama, até pacientes de 80 anos, e todas elas, de novo, eu bato na tecla, atividade física. Pois é. E eu imagino que, claro, por essa faixa etária ser ligeiramente maior também, né? Eu acho que é difícil, né, a gente introduzir o exercício físico na vida de uma pessoa sedentária, né? Exato, porque a gente tem que entender que atividade física, exercício físico, não é algo que você vai fazer, eu sempre brinco assim, você fez essa atividade hoje, pronto, terminou ela, putz, amanhã tem de novo. E quando você, amanhã, depois tem de novo. É uma mudança no hábito de vida delas. Eu sempre tento conversar com a paciente, falar, principalmente aquelas que já passaram, né, pelo tratamento,
e dou um sacode mesmo. Falo assim, olha só, a gente teve uma doença que ameaçou a sua vida. Vamos pegar e ressignificar isso e pegar isso como um ponto de virada. Seja para mais atividade física, se cuidar, começar a priorizar na sua vida o que realmente tem importância. Então, às vezes, tem pacientes que elas está, foi muito engraçado, teve uma paciente que ela estava num relacionamento que ela não queria mais estar. Ela já estava há muito tempo acostumada, não tinha briga nem nada, mas ela não estava mais querendo ficar. E a gente teve essa conversa sobre atividade física, ressignificar algumas coisas para ela. Ela voltou 6 meses depois comigo, no acompanhamento, e falou, doutor, comecei a atividade física, comecei a me sentir bem, acabei terminando meu relacionamento, foi a melhor coisa para mim, trocou. Ela ficou solteira, ela falou assim, para mim tá maravilhoso. Então assim, ressignificar, né? Então a mulher ela estar mais disposta através da atividade física é muito, muito bom para ela, não só para a questão física, mas também para a autoestima. A autoestima, com certeza, ainda mais se é uma paciente que vai passar ou passou por uma cirurgia, né, de mastectomia, enfim. E esse assunto agora que a gente começou, que a gente está falando aqui, um diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, né, sempre é difícil, né? E eu falo com os pacientes, eu tenho alguns pacientes graves também, né, com cegueira, né, pacientes que passaram por trauma ocular ou por uma úlcera de córnea grave que evoluíram mal, né, vem, às vezes evolui com cegueira, né, e eu tenho essa conversa, eu falo, olha, aconteceu, né, e a gente tem que saber que a doença, ela vem para nos ensinar. Exato. Ela tem que nos ensinar alguma coisa, né? Eu não gosto de ficar glorificando a doença e dizer, né, não é nada, enfim. Sim. Não, acho que a gente tem que entender a gravidade da situação, cada uma na sua proporção, né? Mas entender que a gente precisa usar isso para mudar alguma coisa na nossa vida. Exato, ser um ponto de virada. Um ponto de virada. Né, no que a gente vê que não tá legal, né? Exatamente. A doença, ela vem para ensinar. Eu acho que isso é muito interessante, assim. E falando em mudança, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o processo da mastectomia masculinizadora, assim. Eu acredito que te procurem bastante para fazer esse tipo de procedimento. E é muito importante, né? Porque as mamas, elas são um símbolo. Exato. Então, quando a gente fala sobre mastectomia masculinizadora para homens trans, é uma cirurgia que, diferente, por exemplo, da mastectomia, para mim, são duas mastectomias completamente diferentes. Porque quando eu faço a mastectomia para tratar um câncer de mama, a gente tem que fazer, mas a gente não quer. De verdade, não quero ter que tirar a mama de uma paciente, mas precisa devido ao tratamento. Agora, quando a gente fala em uma mastectomia para homens trans, é uma mudança de vida, sabe? É um momento que é uma realização de um sonho para eles, porque eles não conseguem se identificar, eles percebem que a mama não pertence ao corpo deles, eles têm uma disforia muito importante, né? Então, fazer essa cirurgia, eu sempre brinco, né, com a minha equipe, que quando a gente está fazendo a mastectomia para pacientes trans, é uma cirurgia que todo mundo está feliz em fazer. O anestesista está feliz, o paciente está feliz porque é o sonho dele, a gente está feliz porque a gente sabe que está realizando o sonho dele. Então, é uma cirurgia que, nos últimos anos, né, a gente teve uma evolução muito grande. A gente começa a ver uma mudança na percepção da sociedade. Então, a palavra trans nos últimos anos ela começou a ser mais usada. E eu sempre falo, todo mundo quando me pergunta da questão das siglas LGBTQIAPN+, para que tanta sigla? E eu falo o seguinte, para mim, a palavra importa. Se uma coisa tem nome, essa coisa existe. Porque se você não... porque antes... os pacientes trans, quando não se tinha essa palavra, quando não era difundida, eles sentiam que eram diferentes, mas eles não conseguiam entender por quê, né? Não se tinha mas eu não me identifico como uma mulher cis, eu não sabe, a mama não pertence a mim. E a partir do momento que a gente tem a palavra trans, que a gente começa a falar sobre isso, é muito importante porque outras pessoas, elas conseguem ver
alguém que é um homem trans vê, é isso que eu sou, é isso que durante toda a minha vida eu não estava conseguindo entender aonde que eu me encaixava. Não que precise sair de uma caixa para ir para outra caixa. Não, não é isso, mas você conseguir ter uma referência, né? E é muito importante. Cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, dar voz a todos os pacientes, tanto pacientes homens trans, mulheres trans, né, pessoas pansexuais, todos eles precisam ser ouvidos e cada vez mais essa cirurgia está em alta, né? Em alta que a gente fala, estão sendo procurados. Porque antes não se falava muito nisso também, né? Eu acredito. E também a questão do acolhimento, né? Uhum. Toda consulta que um paciente chega para mim, porque quando a gente fala em homem trans, não é um estereótipo, né? Uma aparência uniforme, né? Então, tem homens trans que têm um perfil mais masculino, outros preferem já tem um perfil não tão masculinizado e tá tudo bem, sabe? A gente não precisa tirar eles de uma caixa para colocar em outra. E a primeira coisa que eu faço na consulta é: como é que você quer ser chamado? Qual que é o seu pronome? Porque às vezes na consulta, quando eu recebo ali, eu estou para chamar o paciente, aparece só o nome. Muitas vezes é o nome de registro, não é um nome social. Quando entra, eu digo: oi, tudo bem? E a primeira coisa é: como é que você quer ser chamado? Eu acho que ter essa sensibilidade fez com que cada vez mais os pacientes confiassem em mim, se sentissem acolhidos e confiassem no meu trabalho, né? E ver que eu tô ali, eu me importo com eles. Não é que eu tô ali só para fazer uma cirurgia, para dizer que eu sou bam da mastectomia masculinizadora. Não. Eu tô ali porque eu me importo, eu gosto desse trabalho. Eu acho uma habilidade incrível, assim, muito orgulho e admiração por ti, Marcelo, porque eu acho que, assim, a gente conseguir transitar nesses dois mundos, tanto da oncologia como na da masculinizadora, eu acho que realmente são mundos diferentes. São. E é todo mastologista que faz a mastectomia masculinizadora? Não, acaba que, na verdade, assim, quando a gente fala em mastologista, muita gente, não, na verdade, às vezes nem sabe o que é um mastologista, né? Então, É verdade. e as formações hoje, elas são muito distintas, né? Existem mastologistas que fazem só a parte do tratamento, ou seja, tirar o tumor. Tem outros, que nem eu, que a gente trabalha com a reconstrução, com a parte estética, porque a gente sabe que o nosso trabalho, ele precisa ser completo. Eu não posso só chegar lá e tirar um tumor, eu tenho que resolver. A paciente não me procura, sempre falo, os pacientes não me procuram porque eu faço a cirurgia. Eles me procuram porque eu resolvo o problema deles. E resolver o problema, quando a gente fala em câncer de mama, é retirar o tumor, se precisar reconstruir. Então, toda a minha formação, ela foi uma formação que eu quis aprender e eu gosto de operar. Eu sempre brinco, eu gosto de operar, eu gosto do que eu faço. Então, cada vez mais tem uma técnica diferente, a gente lê, a gente estuda, a gente procura mais, a gente faz curso para poder disponibilizar isso para os pacientes. Exatamente, a medicina está sempre evoluindo, né? E mastectomia, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, é a retirada da mama, né, É a retirada Marcelo? completa da mama, isso. E a gente pode fazer isso de várias maneiras, certo? Exato. Quando a gente fala em mastectomia, existem várias técnicas, né? Quando a gente está falando, vamos lá, para o tratamento do câncer, a gente depende muito de características físicas do paciente para entender se é uma mama grande que a gente pode fazer um corte embaixo, se precisa, devido à doença, a gente precisa tirar por exemplo, às vezes precisa tirar um mamilo. Então, técnicas para realizar a mastectomia para o tratamento do câncer são várias. A gente depende muito, na verdade, do tumor, né? A localização dele para nos dizer que técnica é a melhor de se fazer. Quando a gente fala em mastectomia masculinizadora, também a gente precisa muito da anatomia do paciente, né? Então, entender que quem tem mama muito grande, muito larga, ou com muita ptose, que é a mama caída, são pacientes que a gente precisa usar uma técnica que é aquela técnica do sorriso. Outros pacientes que têm uma mama menor, a gente pode fazer, e eu gosto de fazer sempre que possível, há uma técnica que é só em volta do mamilo. Então, o paciente não tem cicatriz nenhuma, só em volta do mamilo. E a gente faz a mastectomia por ali. Então, as técnicas, elas variam muito conforme a anatomia do paciente. Interessante. E esses pacientes,
pós-mastectomia, quanto tempo que eles já podem voltar a treinar, fazer um exercício mais pesado, assim, como é que é esse retorno às atividades? Eu sou muito cauteloso em relação a isso. Eu prefiro a gente ir mais devagar e seguro do que tentar acelerar algumas coisas, né? A gente vê hoje, né, principalmente YouTube, TikTok. Tem de tudo, Nem né? pode falar o nome das Não sei. Não sei, qualquer coisa corta depois. Bom, a gente vê nas mídias sociais muita gente. Acabei de operar levantando o braço acima da cabeça. Aquilo me dá uma agonia. Meu coração já começa a dar uma taquicardia que eu fico, meu Deus do céu, não. Eu sempre falo que a gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso processo de cicatrização e de cura. Então, dependendo da cirurgia, a gente sabe que cirurgias maiores vão exigir um repouso maior e uma volta às atividades um pouco após, né? Mais gradual, né? Mas esse repouso maior é quanto tempo, assim? Eu não Geralmente, faço nem ideia. vamos lá. Então, se a gente está falando de que cirurgia, mais ou menos, só pra gente... A radical, digamos. Tem que tirar toda a mama inteira. Certo. Se for uma mastectomia com reconstrução de prótese, eu gosto que a partir da primeira semana e até logo após a cirurgia, ela já faça pequenos movimentos, até para ajudar na circulação, na questão da musculatura. E conforme vai evoluindo a cicatrização, a gente vai liberando. Geralmente, após um mês, 2 semanas, a um mês, dependendo muito da cicatrização da paciente, eu já começo a liberar assim, movimentos mais amplos, paciente dirigir, né, poder pegar um peso leve. Agora, voltar para, por exemplo, uma academia... Fazer um supino. Fazer um supino, a gente espera pelo menos uns 45 dias. Ah, interessante. Aí, Não, precisa beleza, um pouco para mais. voltar com tudo depois. Exatamente. Isso, tá. E assim, tu gosta de treino de força? O que tu mais gosta, assim, no exercício físico? Então, varia da época, Tá. né? Então, hoje eu tô num momento de mais força. Eu acho, eu gosto... Adoro treino de força. Eu gosto muito eu sou um entusiasta da musculação, então eu gosto daquela sensação de você se superar, fazer algumas repetições a mais, ou botar um peso a mais. Eu sempre faço isso com muita cautela, até porque eu já tive uma lesão, né? Então, Onde? eu tive uma ruptura parcial do músculo peitoral. Nossa, Não, faz quanto tempo isso? Faz 2 anos e meio. Quanto tempo sem treinar daí? Eu fiquei... Nossa, 45 dias. nervosa aqui. Tu sabe que tem uma coisa que eu me lembro da faculdade, não sei se... Tu não vai lembrar, provavelmente, mas eu já fazia exercício, eu também Sim. treino há 15 anos já. E eu conversando contigo, eu disse, ai, Marcelo, pois quanto tempo tu ficou sem treinar na tua vida? E tu me disse que foi assim, olha, é muito difícil eu parar de treinar. Mas o máximo que eu fiquei foram 4 meses. Que foi na época do cursinho, que foi a época mais louca da minha vida. Eu lembro dessa frase. Não, então, eu já tive uma lesão no peitoral Tá. e eu precisei parar um pouco, mas assim, eu não parei completamente, né? O que que eu fiz? Eu não precisei operar, nem nada do gênero, só esperar recuperar mesmo. Membros superiores eu fiquei 45 dias sem forçar, fazendo só fisioterapia, mas membros inferiores, tudo que não precisava recrutar o músculo peitoral, eu acabava fazendo, claro, com mais cuidado, mas fazendo. Então, isso me deu um alerta, como você falou. Tudo que acontece, a gente precisa ver. Isso é um alerta. Não, eu gosto de pegar peso, mas vamos fazer isso com mais responsabilidade. Exatamente. E eu acho que, assim, o mais difícil, na minha opinião, para as pessoas que estão começando, né, a tentar se exercitar, para sair do sedentarismo, né? A gente já sabe que previne o câncer, então o exercício é prevenir o câncer, pessoal. A gente tem que se exercitar, não tem desculpa. Não tem. É inegociável. Exato. Mas assim, o que eu acho que o mais difícil para quem está começando, como eu ia falar, acabei me empolgando, é criar o hábito. Exato. Né? Eu acho que, assim, tu se lembra quando tu começou, assim, quando tu criou o hábito, a gente começa a ver as mudanças, é aí que vem o gosto pelo exercício, né? Exato. Quando a gente começa a... Então, assim, quando é que eu
tive aquele start de, vou começar a fazer atividade física. Então, eu era um adolescente, eu não era obeso, mas eu tinha um sobrepeso, eu tinha, assim, eu não gostava muito do que eu via no espelho, então eu decidi, não, vamos mudar. Aí comecei a fazer muito, no colégio mesmo, eu jogava handball, então fazia atividade física, né, comecei a correr, comecei logo após na academia, então quando a gente começa, realmente como você falou, quando a gente começa a ver o resultado, a gente começa a ficar feliz. A gente começa a ficar mais empolgado. Tem já aquele que sempre fala, né, a partir de 21 dias que você faz alguma coisa, já se torna um hábito, né? E eu acho que o mais importante para estimular alguém que está começando começa com alguma coisa que você gosta. Eu acho que a gente tem muitas atividades que são em grupo, né? Que já ajudam tanto na questão social, na interação. Você vai estar lá, é um grupo de amigos, você desenvolve, né? Então, se você tem esse perfil que gosta de interação social, ótimo, começa com um jogo de vôlei com os amigos. Dança. Dança, exatamente. Muito em voga teve nos últimos anos o CrossFit. É mais coletivo, né? É uma atividade que Exato. socializa, né? Com certeza. Então, isso é um estímulo para a pessoa começar. É. Quando a gente uma pessoa que já tem uma certa idade, a gente fala assim, vamos então começar com algo que vai te ajudar no teu dia a dia, que você vai ter um benefício. Que eu gosto muito do Pilates, eu faço Pilates, que o Pilates, quem engana-se quem pensa que não faz força. Olha o meu tamanho. Eu saio exausto de lá, saio suando. Eu já fiz Pilates, eu acho. E ajuda muito, assim, principalmente mulheres e pessoas mais velhas que já têm uma certa dificuldade. Eu sempre falo, dou aquela cutucada na paciente quando eu falo assim, tu precisa levantar se apoiando. Não, você tem que ter força na perna para levantar. Sim, E mais pro dia a dia. Porque você, fazendo um Pilates, você não vai... É uma modalidade diferente da musculação, mas que ela vai trazer muito benefício para você ter uma independência, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Quando as pessoas que começam, vendo depois, antes eu precisava fazer força, nossa, que esforço que era para conseguir sair da cama. Com certeza. Depois ela sai tranquilo. Gente, isso, ela vendo o resultado, ela fica mais estimulada. E uma coisa interessante para a gente reforçar, assim, é que o exercício físico, a gente está tendo ali uma poupança de músculo, né? É o nosso FGTS, né? Justamente. Então, ele serve, ter musculatura, ele serve para, quando eu estiver doente, eu ter essa reserva e eu conseguir. Por exemplo, eu vou cair, consigo me segurar porque eu tô forte, eu treino superiores, eu faço. Então, ele não é só a estética, claro, né? A gente precisa entender que ele é uma reserva para quando estivermos doentes. Eu falo assim, eu comecei pela estética, não vou negar, não, eu comecei porque eu queria ser saudável. Nós. Não, eu queria exato, pela estética. eu também acho. Mas eu vejo o quanto isso me estimulou e quanto foi importante para hoje eu já entender o quanto que eu vou ter de benefício né, no meu futuro. Então, assim, eu sempre eu brinquei ali que é o nosso FGTS. É aquela poupança que você vai guardando que parece que nunca... nunca vai chegar. Nunca vai chegar e que, nossa, eu estou guardando à toa, mas quando você tira, você vê, principalmente no futuro, o seu eu do futuro vai olhar para trás e falar, muito obrigado. Justamente, para enfrentar também situações de um paciente que fica acamado, uma sarcopenia, se ele tem uma boa reserva, certamente é outra evolução. Com certeza. É outra evolução. Porém, sabemos que estamos numa sociedade imediatista. Exato. Né? E esse também é um desafio, porque os resultados, eles demoram até hoje. Eu não estou satisfeita, tu está satisfeito? Não, a gente nunca está. O ser humano é um ser insatisfeito por natureza, Totalmente. Né? É verdade. Eu acho que a gente tem que também refletir que nada é imediato. Exato. É um processo que deve ser feito todos os dias. Tudo, aquela máxima que a gente escuta desde pequeno, nossos pais, que tudo que vem fácil, vai fácil. Justamente. Né? Então, realmente, é um processo. Exato, exatamente. E agora, então, a gente está chegando, se encaminhando para o final da nossa conversa. E assim, eu queria, doutor Marcelo, o nome do podcast, né? Saúde para quê?
Como é que veio esse nome? Na verdade, isso é assunto para um próximo podcast. Mas eu queria saber, assim, na tua vida, né? Para que tu acha que a gente precisa ter saúde? Para que tu se esforça tanto? Tenta dormir 8 horas, Não consigo. faz exercício. Para que tu quer ter saúde na tua vida? Pode ser uma resposta, assim, o que vier na tua cabeça. Então, quando eu penso em saúde para quê, me vem a palavra. São duas palavras, na verdade, independência, que são sinônimos, independência e autonomia. Porque eu acho que é isso que a gente procura, né? Para isso que a gente cuida da nossa saúde, para a gente poder ser independente, chegar na nossa velhice bem, sem precisar, né, de auxílio dos outros, envelhecer, mas envelhecer com qualidade. E quando a gente fala também de independência, não só na questão da idade, mas, por exemplo, pessoas jovens que acabam tendo algum problema de saúde, a gente sabe como isso acaba limitando a vida delas. Então, para mim, saúde é sinônimo de independência. Seja assim, independência de medicação, independência de outras pessoas, né? Independência de precisar ir no hospital, para você conseguir ter uma vida mais completa. Gostei muito da resposta. Nossa, não estava esperando, achei maravilhoso. E eu concordo. Eu acho que a gente precisa refletir. Ter saúde é ter autonomia. Exato. Muito bom, Marcelo. Eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que a nossa conversa foi muito melhor do que eu estava esperando. Eu gostei muito. Como eu falei, é um projeto novo, então eu também estou aprendendo. E é isso. Espero que a gente possa se reencontrar. Sim, eu fico muito, muito feliz de estar participando. Acho que vai ser o primeiro episódio. Olha! Olha, episódio de estreia. É uma honra estar aqui. Esse projeto que eu vejo que você tem um carinho enorme em desenvolver. Você, além de uma excelente médica, fala muito bem, uma excelente comunicadora. E eu só vejo crescendo esse projeto. Então, acho que foi uma excelente conversa para esse mês, Outubro Rosa. E assim, eu quero que tu deixe aqui como é que o pessoal te encontra para uma avaliação, para tirar dúvidas. E aí, um recado final, assim, para o pessoal. Então, pessoal, eu queria deixar uma mensagem final. Nesse Outubro Rosa, o outubro é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. É muito importante que a mulher conheça seu corpo. Quando a gente fala no autoexame, então, o autoexame ele não substitui nenhum exame de imagem, mas a paciente conhecer o seu próprio corpo, ela consegue entender as mudanças que vão acontecendo e que são naturais. Para quê? No momento que ela perceba que tem alguma alteração, algo que não é normal da mama dela, ela acenda uma luz para ela fazer os exames de rastreio. E é muito importante que aquilo que a gente falou no começo, você não vou procurar porque quem procura acha, mas se você não achar o câncer vai te achar. Então, de novo, é muito importante você ter poder sobre o seu corpo. E conhecimento é poder. A partir do momento que você tem poder sobre ele, você consegue ir além. E quem quiser me falar comigo, então pode me achar tanto no Instagram, @doutor.marceloprade, no TikTok. O meu TikTok é mais voltado para o público trans, então doutor.marceloprade. Eu trabalho aqui em Florianópolis, tanto no CEPOM, quanto na Clínica Soma, que é uma clínica de oncologia, e no Hospital da Unimed. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me adicionar, pode mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder. Excelente, Marcelo, obrigada. Eu que agradeço.